estão visualizando a minha tela aí, não estão? Então, quadro de distribuição. Geralmente, né, as pessoas, o projetista de instalação, ele fica na dúvida onde a gente vai instalar o quadro de distribuição. Se é um quadro de distribuição que vai ficar, se ele vai ficar, né, próximo ao quadro de medição, que é o quadro onde tem o medidor de energia, ou se ele vai ser inserido nos locais, né, dentro do interior da casa, em um local onde você tem uma maior concentração de cargas. Então, o objetivo da nossa aula hoje é entender esse conceito, né? Onde que a gente faz a distribuição do quadro, onde a gente insere na nossa planta o quadro de cargas. Então, quadro de distribuição, né? O que vem a ser o quadro de distribuição? É o centro de distribuição de energia de toda a instalação elétrica. Então, o quadro de distribuição, ele é o coração de uma casa. Ele é o coração da instalação elétrica. Por quê? Ele vai receber os quadros provenientes do medidor da concessionária, e aqui a gente vai ramificar para vários circuitos. Então, desse ponto, né, que a gente vai falar, é o ponto A, ele vai deslocar cabeamentos, né, para o ponto B, que é a extremidade onde vai estar uma carga elétrica. Então, o quadro de distribuição é um local onde vai ficar meus disjuntores, que serão responsáveis para a proteção da minha instalação elétrica no que se refere a curto-circuito, sobrecarga e proteção, dispositivos de proteção contra choque elétrico, que são os DRs. Nele, a gente vai estar abrigando todos os componentes de distribuição, de proteção elétrica de uma instalação elétrica. E ele é de extrema importância. Num vídeo que eu cheguei a mandar para vocês, eu comentei sobre alguns pontos de falha em algumas instalações elétricas que eu faço inspeção, em que quadros de distribuição estão deteriorados. Estão com disjuntores tipo NEMA, né, que é disjuntor da cor preta, cabos com a proteção isolante ressecada, e com isso gerando a possibilidade de um curto. A sua proteção, né, a eficiência e a seletividade da proteção elétrica, que tem intrínseca no quadro de distribuição, não tá ok. E o posicionamento, aonde que tem que ficar um quadro de distribuição? Teve fotos que eu mostrei para vocês que o quadro de distribuição estava no box do chuveiro. Então, tem que ter muita sensatez e se analisar aonde deve ser inserido esse quadro de distribuição. Eu não sei se vocês observam, por exemplo, se vocês vão num shopping ou vocês vão numa igreja, né, em locais de grande afluência ao público, a gente não fica passando próximo dos quadros de distribuição elétrica. Né? No supermercado, a gente tenta o quê? Isolar esse quadro de distribuição longe dos locais de afluência ao público, das pessoas transitando ali em volta. Porque aqui nesse quadro vai estar passando as correntes, uma corrente elevada, então pode provocar um dano, pode criar um curto-circuito, a pessoa pode, por curiosidade, ter acesso a esse quadro que não deveria. Então, o quadro de distribuição, né? Aqui mostra os disjuntores NEMAs, né? Os terminais. Aqui eu tenho um disjuntor diferencial residual, e nós vamos estudar ele à parte, e os barramentos de terra e de neutro. Então, e os barramentos aqui de cobre. Hoje a gente tem os barramentos blindados, né? Que a gente pode estar utilizando. Eu gosto muito para instalações elétricas de menor porte, uma residência, utilizar os barramentos blindados da STEC, né? Da nossa escola não, o fabricante. Vou mostrar, vou abrir a internet aqui só para vocês verem. Barramento tipo pente. Esses barramentos aqui, ó. Esses barramentos, né, que é o tipo pente,
a gente consegue ter uma conexão, olha, que é um vídeo, eu não vou abrir não. A gente consegue ter uma conexão perfeita nos terminais dos disjuntores, tá? Então eu acho muito interessante, em instalações elétricas de pequeno porte, a gente trabalhar com esses barramentos isolados aqui, tipo pente para os disjuntores DIN. Aqui é o quadro de distribuição, isso aqui é um vídeo. Não, é um vídeo. Mas aqui vocês verem, olha, o acabamento ele fica perfeito e evita pontos de aquecimento, né? Eu não sei se alguém já se deparou com uma condição de, na casa dele, um borne do disjuntor, né? Um ponto de contato do meu disjuntor, ele sobreaquecer e derreter. Então, com relação à montagem do quadro de distribuição, ele tem que ter acessibilidade a todos os componentes instalados. Então, é muito comum, geralmente decorador, pedir para inserir os quadros de distribuição, colocar um armário e o quadro de distribuição fica dentro de um armário da cozinha, por exemplo. Isso não pode. O quadro de distribuição tem que ficar de fácil acesso às pessoas em caso de ter que desenergizar um circuito. A gente tem que ter identificação dos componentes, né, através de placas e etiquetas no interior desse painel. A independência dos componentes, ou seja, a gente não pode ter interferência em um disjuntor, tá intertrabado com outro disjuntor, a gente não pode ter isso. E a gente deve prever o espaço reserva, conforme a gente já estudou, e prescreve a 5410. Para aumento de demanda, a gente tem um aumento de carga, que está a tabela aqui abaixo. Então, se a gente tem até 6 circuitos, a gente vai acrescentar 2 reservas. De 7 a 12, circuitos 3, 13 a 34, e quando for maior do que 30 circuitos, a gente vai multiplicar isso por 0,15, o que equivale a 15%. A gente tem que manter de reserva. Então, essa foto aqui mostra um quadro de distribuição nos padrões recomendados, né? A gente vê que o quadro de distribuição com disjuntor de entrada, por ser um disjuntor de corrente elevada, está sendo utilizado um disjuntor de caixa moldada. Com isso, as conexões, né, da seção nominal dos condutores elétricos ficam mais fácil. Nós temos aqui barramento de neutro, barramento de terra. O barramento está sendo protegido contra contatos indiretos por uma placa de acrílico. E eu tenho as disposições dos disjuntores, né, e dos meus DRs. Então a gente vê um quadro todo identificado, né, identificação do circuito, um quadro de distribuição. Isso aqui a gente não vê dentro de uma casa. Volto a falar que isso aqui é um quadro provavelmente de uma instalação elétrica com um pouco mais de demanda de potência, né, de carga. Aqui é um quadro de distribuição, né, fora dos padrões recomendados. Então a gente vê que o barramento exposto, né, os condutores elétricos estão desorganizados. Então não é um quadro que está em boas condições, e eu cheguei a mostrar fotos até pior do que essa situação. Os quadros de distribuição devem ter placas de advertência, tá? Indicando que as pessoas, né, apenas pessoas autorizadas devem estar tendo o acesso permitido a fazer manobras desses disjuntores. Então, o número de quadros... Professor, Pois não? aquele barramento ali, ele é de material de cobre? É por causa de questão dele não perder calor ou alguma coisa do tipo? Esse aqui, Isso. ele é de cobre. Ele não poderia ser de um material tipo de metal de aço, alguma coisa? Não. Sabe por quê? Por que a gente usa o cobre? Por causa da condutividade elétrica. Então, quando a gente estuda lá em eletricidade básica, qual que é o metal que tem maior facilidade de perder elétrons da última camada? Então, se a gente vai lá dentro dessa análise, a gente vai chegar aqui a prata, o ouro e o cobre, e depois o alumínio. Só que o que acontece? O cobre já é um produto já cobiçado pelos ladrões, né? E a prata e o ouro seria aí assaltar mesmo a gente aí a mão armada para poder levar o ouro, né? E a prata.
Então o cobre ele tem uma facilidade de perder elétrons da última camada muito fácil. Então por isso que os barramentos são de cobre, por isso que os produtos que envolvem eletricidade é cobre. A gente usa alumínio geralmente em locais onde a gente quer evitar roubo. Exemplo, cabos de rede de distribuição. Eu vou fazer em cobre, eu não vou ficar fazendo em... Aliás, vou fazer em alumínio, eu não vou fazer em cobre, porque eu chamaria muito mais atenção para as pessoas tentarem roubar. Então, outro material aqui, você ia provocar aquecimento, tá? Você não ia ter uma condutividade elétrica excelente, ou se você fosse dimensionar com outro material, com certeza esses barramentos aqui teria que ser muito maior, ou seja, ia virar um trambolho enorme para você conseguir garantir condução de corrente elétrica sem provocar efeito Joule, né, que é o aquecimento. Tá bom? Então, o número de quadros de distribuição a ser instalado em um consumidor. Então, qual que é, né, a quantidade de quadros de distribuição? Então, quando a gente tem pavimento, né, casas de 2 andares, ou uma casa que seja muito ampla, é necessário talvez a gente ter quadros de distribuição para cada um dos pavimentos. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma residência elétrica, de uma residência térrea, tá? Onde eu tenho circuito de chuveiro, tomada e de luz. E aqui eu tenho uma residência com 2 pavimentos, né? Um sobrado, QD2, que é o superior, e QD1. Tomadas, lavanderia, iluminação, tomadas e chuveiros. Então, o quadro de distribuição a gente vai inserir de acordo com aquele número de circuito. Se eu, por exemplo, eu quero fazer um quadro de distribuição para uma casa que vai dar 20 circuitos e vai ficar um quadro enorme, se distribui em 2, coloca um em cada pavimento. Então a gente faz tem que ter essa percepção. Então aqui a gente tem um quadro geral, circuito de distribuição, o QM1 que é um quadro de administração, né? Isso aqui eu estou dando um exemplo de edifício residencial. Circuito de distribuição de áreas comuns. Aqui ele colocou um QD geral, que é um quadro de distribuição, onde vai ramificar vários outros quadros. Então, edificações maiores, né, um edifício, quando eu falo, por exemplo, a própria uma escola, a gente vai ter um quadro que vai receber um quadro de distribuição geral de força e a partir daí eu vou ramificar outros quadros. Aí eu vou ter um quadro para atender a área da cozinha, que ali eu tenho uma concentração de cargas. Se nessa escola possui um teatro, eu vou ter um quadro para atender esse teatro, né? Então eu vou ter um quadro geral que eu vou ramificar um condutor elétrico para chegar nesse quadro de distribuição do teatro e ali eu vou ramificar outros circuitos. A iluminação, tomadas do palco, iluminação do sistema de show e assim vai. Então a gente vai tendo que agregar outros quadros de distribuição ao longo da instalação. Então isso vai depender do aspecto econômico e depende da versatilidade desejada. Então quadro de distribuição em lugar de fácil acesso, aquele comentário que eu fiz, né, atrás de armário isso não deve ficar. A localização do quadro de distribuição, né? É o mais próximo possível do medidor. Por quê? Evite desgastes com fios, o circuito de distribuição, que não são mais grossos e toda a instalação e, portanto, mais caros. Então, é interessante a gente manter o mais próximo do quadro de distribuição. Se a gente pensar numa análise que eu tenho que ter um cabo que vai sair do cabo do medidor, eu vou ter uma seção nominal desse cabo maior até chegar no quadro, o que eu vou provocar? Eu vou ter um cabo que vai sair daqui até chegar aqui. E quanto maior for essa distância, maior será o custo de lançamento desse cabo. Que a seção nominal desse condutor elétrico ele vai ser a seção nominal maior, porque ele vai ter que
toda a corrente elétrica do circuito daquela edificação irá passar por ele. Mas será que é isso mesmo? Né? Mais próxima medição. Então, os quadros terminais e quadros de distribuição deverão ser localizados preferencialmente no centro de cargas da instalação. Então, a gente já começa a ver que essa característica aqui não é a interessante. A gente tem que avaliar o centro de cargas, que deverá ser definido como ponto da região onde se concentram as maiores potências. Então, eu quero levar esse coração, que é o quadro de distribuição, para os locais, para os órgãos que precisam de maior corrente, que irão precisar das veias com maior espessura para chegar ao maior volume de corrente elétrica. Então eu tenho que fazer um estudo, né, para fazer um cálculo para centralizar esse quadro. E esse cálculo a gente é feito através de uma média ponderada, tá? É uma média ponderada, onde a gente vai usar um plano cartesiano e a partir daí distribuir esses pontos, essas cargas e fazer esse cálculo. Mas por que no centro de carga? Razoável economia dos condutores, uma vez que serão conduzidos os comprimentos dos circuitos terminais, reduzindo-se, em consequência, as quedas de tensão e possivelmente a seção dos condutores, tá? Não vou falar bitola não. Então aqui tem um exemplo. Eu tenho um cômodo de 24 metros de comprimento, 12 metros de largura. Eu tenho uma carga TI de 300 VA, um ponto de carga T2 300 VA, um ponto de carga T3 300 VA, um ponto de carga T4 300 VA. Eu tenho um motor aqui de 20 cavalos, tenho lâmpadas de 100 VA, tenho outro motor aqui de 10 cavalos, mais lâmpadas aqui L1, L2, L3, tá? Bem, com base nessa distribuição de cargas do projeto elétrico, eu vou lançar num plano cartesiano com o eixo Y e com o eixo X. Então, nesse eixo, o que eu fiz? Eu coloquei um ponto inicial e um ponto aqui final, aonde vai estar as coordenadas da largura, né, que vai representar a largura da minha instalação. E no eixo X vai estar o comprimento. Então, observem que na figura de cima eu tenho 24 e 12. Então, os 12 estão no eixo Y e os 24 estão no eixo X. O que eu faço agora? Um quadro de distribuição. O que é isso? Eu quero enxergar cada uma coordenada minha. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, o motor M1. O motor M1 no eixo X, ó, ele está entre 4 e 8 e ele passou ele está mais próximo de 7, né, do que acima de 6. Então ele está no eixo X em 7 e está no eixo Y em 4, tá? Vamos ver aqui a tabela aqui, olha, o motor M1. Ó, eixo X 7 e eixo Y 5. Então aqui é 5. Vamos olhar aqui a tomada T6. A tomada T6, ela vai estar no eixo X em 12 e vai estar no eixo Y. Olha, eixo Y aqui, esse aqui é 0 e aqui é 4, vamos considerar 3 ou 2. Então vamos ver a tomada T6 aqui, ó. A tomada T6. Tá vendo, ó? 11 e 2, tá? 2 em Y e 2 em X. Então, para cada uma dessas cargas, eu vou relacionando uma coordenada, tá? Então, eu peguei aqui uma tabela
né? Eu estou montando aqui uma tabela, eu estou criando uma tabela, cargas de motores, cargas de tomadas e cargas de lâmpada. E com base em cada ponto que se encontra cada uma dessas cargas, eu projeto no eixo X e projeto no eixo Y. E vou pegando essas coordenadas, tá? Vou pegando a coordenada de cada uma delas. Vocês estão entendendo? Sim. Então, tá bom. O mesmo foi feito com as lâmpadas, olha. Então a lâmpada aqui, ó, L1. Vamos pegar a lâmpada L1. A lâmpada L1 eu projeto aqui, vai estar mais ou menos próximo de 10 no Y e no X vai estar lá próximo de 5, né? Então vou lá no meu quadro, na minha tabela e vou olhar minha lâmpada L1. Olha lá, 7, 11. Não tá batendo, estou batendo muito porque eu não estou usando um papel quadriculado aqui. Mas no exemplo que eu tenho aqui vocês vão entender melhor. Quando eu fiz isso tudo, né, quando eu cheguei na minha tabela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar S1 vezes X1. Quem que é S1? S1 é a potência da minha carga multiplicada pela a coordenada X que ela representa. S2 é a potência da carga 2 multiplicado pela coordenada dela no eixo das abscissas. E eu vou somando todas essas cargas. E aqui eu vou pegar a soma das cargas. A mesma coisa eu faço para o X e a mesma coisa eu faço para o Y. O que vai acontecer? O resultado, né? O resultado que eu tiver aqui de CCY vai ser a minha coordenada da carga no eixo Y. A coordenada que eu tiver no eixo X, né, o resultado, vai ser a coordenada do eixo X. E nisso eu vou conseguir identificar meu quadro de cargas. Então vamos ver a nossa planta, tá? Então o nosso trabalho ele parou com vocês precisando de... Eu ia deixar isso para vocês desenvolverem, mas eu não vou fazer isso não. Depois, mais na frente eu passo um outro exercício e a gente faz isso junto. Vou fazer esse junto. Então aqui está a planta baixa que nós estamos estudando, né, o projeto arquitetônico. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o eixo X e colocar o eixo Y, tá? Então eu coloco o eixo X, eixo Y e vou colocar minhas coordenadas, tá? Então coloquei de 0 a 10, isso está representado metros, e de 0 a 6, também representado em metros, o eixo Y. Então eu estou colocando, né, a largura e o comprimento da casa, da planta que nós estamos estudando. Então voltando... Primeiro passo, então, a gente vai representar o eixo, colocar essa planta, esse projeto arquitetônico no plano cartesiano e vou colocar o eixo X, o comprimento dessa edificação, o eixo Y, a largura. Em verde aí piscando na tela, eu estou colocando os equipamentos de maior potência. O correto, eu tivesse feito igual ao exemplo anterior, eu estou fazendo para cada ponto de lâmpada, cada ponto de tomada. Só que quem vai de fato fazer diferença no cálculo são os equipamentos de maior potência. Então vocês podem pensar nos equipamentos de maior potência sem ficar preocupando da lâmpada, de um ponto de tomada de uso comum. Então geralmente a gente faz com os equipamentos de maior carga, que é o chuveiro, que é o micro-ondas, que é o forno, a gente aloca ele aqui na planta baixa e faz essa média ponderada. Então aqui eu tenho o chuveiro, tá? Aqui a cozinha, a geladeira, coloquei o micro-ondas, coloquei o forno elétrico, coloquei a máquina de lavar roupa. Então esses desenhos vocês já fizeram. A partir de agora eu vou projetar...
Pois não? No nosso não tinha isso tudo aí não, só tinha o forno. Na casa, no exemplo nosso, não tinha isso não? Não, só tinha o forno. Não O tem. forno e os dois chuveiros. Tá, então beleza. É bom que vocês fazem aí o quadro de cargas de acordo com vocês aí. Beleza? Ok. Problema não. Então vamos lá, o chuveiro, geladeira, micro-ondas, forno, máquina de lavar roupa. Eu nem considerei outro chuveiro, né? Nesse exemplo aqui, eu não considerei outro chuveiro não. Não tem problema não. Então vamos lá, o forno. Qual que é a coordenada dele em Y? É 5. Qual a coordenada dele em X? 4,75. Qual a coordenada do micro-ondas? Né? 4,2 no eixo Y. Qual a coordenada da geladeira? Né? Do micro-ondas no eixo X? 4,8. Então a gente vai pegando as coordenadas de cada um, tá? Cada um dos componentes. Então olha lá, o forno eu coloquei aqui, eu coloquei x igual a 5 e y igual a 4,7, tá? Então 5 no eixo y e 4,7. Aqui eu inverti, ó. Tá errado aqui. Micro-ondas 4,7 e 4,3 em Y. Geladeira 5,1 em X e 3. Estou pegando aqui as potências, já indicando as potências. Máquina de lavar roupa 6,3 em X e Y 4,1. O chuveiro 9,6 em X, né? 9,6 e 4 em Y. Aí o que eu fiz aqui? Olha, eu apliquei aquela fórmula, onde S1 é a potência e multiplicado pela coordenada em X. X2, né, que é a carga 2, é a potência do equipamento multiplicado pela coordenada em X. E assim eu fiz para S4, que é 800, que é a minha carga aqui de 800, é a geladeira, a máquina de lavar roupa e o chuveiro. Feito isso, olha, eu estou multiplicando 1.800 vezes 5, vai dar 900, 900 vezes 4,7, 4.200, 4,30, 800 vezes 5,1, 4.080, 850 vezes 6,3, 5.355 e 4.500 vezes 9,6, 43.200. Isso aqui eu vou dividir pelo somatório das minhas cargas, olha, 1.800, que é cada equipamento. Então aqui eu estou pegando a geladeira, o forno elétrico, a máquina de lavar roupa, o chuveiro, estou pegando isso aqui tudo e dividindo. Então está o somatório aqui. Achei esse resultado do meu numerador, 65.865, eu vou dividir por 8.850. Então eu vou ter aqui, olha, 7,44. Então a coordenada é 7,44 para x. Agora eu vou calcular para y. Então eu peguei as minhas coordenadas em y, vou colocar aqui. Peguei minhas coordenadas em y, 1.800 vezes 4,7, que é minha coordenada em y. Peguei os meus 900 e multipliquei por 4,3, que é minha coordenada em y. Peguei a geladeira, que é 800, e multipliquei pela minha coordenada, que é 3 em y. A máquina de lavar roupa, que é 850, vezes 4,1. E multipliquei aqui o chuveiro, que é 4.500, vezes 4, que é coordenada em y. A mesma coisa, S1 mais S2 mais S3 mais S4 mais S5 mais S6
que são as potências dos equipamentos. Então eu somei todo aqui no denominador. O resultado que eu vou ter é que y é igual a 4,92. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu quadro de distribuição ele tem que ficar nessas coordenadas, tá? Eu tenho que colocar ele em x, em y 4, e em x 7, alguma coisa. Ó. O quadro de distribuição teria que ficar aqui, tá? Então meu quadro de distribuição ele ficaria aqui na área de serviço, que estaria próximo a quem? Dos meus equipamentos da cozinha, de maior carga, e do meu chuveiro. Só que eu não vou colocar o meu quadro no meio do caminho. Então eu vou deslocar ele aqui para a parede. Então eu posso muito bem inserir esse quadro de distribuição nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho, ou nesse canto, ou aqui, né? Eu vou colocar numa dessas paredes aqui. Mas o melhor local para você colocar o quadro de distribuição nessa edificação, de acordo com essas cargas que eu coloquei como exemplo, é nesse ponto aí da área de serviço, tá? No caso de vocês que vai ter um chuveiro no banheiro social e não tem mais equipamentos, esse quadro de distribuição provavelmente deve tender a ficar mais ou menos aqui, ó, na cozinha, e vocês podem pensar em colocar aqui no corredor ou aqui, né? Provavelmente vai dar uma coordenada por essa região aqui. Tá. Então eu definiria o meu quadro de distribuição nesse ponto, para essa condição da casa. Pessoal, dúvida? Ficou confuso? Eu tentei fazer aqui o mais detalhado possível para a gente não tentar transmitir o recado. Quer que repete? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Sim. Vocês são muito inteligentes. Vocês pegam as coisas rápido. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, pessoal, agora o que eu quero que vocês façam aí para a gente encerrar essa aula, né? Já são 8 horas, 8h01. Nesse tempo que vocês vão ter agora de 8 horas até as 20h40 que começa a outra aula, calcule o ponto onde vai ficar o quadro de distribuição de vocês e faça a distribuição de circuito, tá? O que é essa distribuição de circuito? Você inserir os condutores elétricos. Então, esse aqui é o forno 1, eu tenho que levar lá fase, neutro e terra para o circuito 1. Então você vai distribuir os condutores elétricos. Então coloca o quadro de distribuição, monta a rede de eletrodutos, tá? Monte a rede de eletrodutos e faça a distribuição de circuitos. Na próxima aula eu vou falar um pouco de distribuição de eletroduto e eu quero já começar a abordar para vocês dimensionamento de condutores elétricos, tá? A gente falar sobre condutores elétricos. Porque sem a gente fazer a distribuição de circuito, não vai ser possível a gente determinar a seção nominal dos cabos. Então é importante a gente realizar agora essa etapa de estar distribuindo esse circuito. Então para a próxima aula é necessário que todo mundo tenha feito isso, tá ok? Senão a gente não consegue aprender dimensionamento de condutor elétrico. Pois não? A chegada da luz até nesse negócio vai ficar onde aí? Ela vai vir pela varanda ou pela garagem? Então, o seu padrão vai estar aqui. Então, ou você coloca... Deixa eu voltar aqui nesse último slide. O padrão podia ficar nessa parede aí da garagem, o que você acha? Pode. O padrão, né? Quem vai determinar a localização do padrão é a norma da concessionária, tá? A gente não tem escolha para falar que o padrão vai ficar aqui, que o padrão vai ficar aqui, que o padrão vai ficar aqui. Vai depender do lado da rua que você vai estar, ok? E se esse padrão, né, a gente vai conseguir
ser permitido, de acordo com a sua potência, ele ficar aqui dentro. Porque eu falo assim, porque me parece pela planta aí não tem nenhuma parede na frente da casa. Teria que ficar ou numa ponta ou na outra, onde tem essas paredes aí. Exato. Ou aqui no projeto não tá, né? Mas pode estar um muro aqui na frente, existir um muro e ele tá fixado, né? O visor dele tá fixado ali no muro. Aí você teria que entrar ou ele aéreo até chegar no quadro de distribuição que ficou aqui, né? Eu falo aérea passando por uma rede de eletroduto embutido na laje. Ou subterrâneo, né? Viria aqui um eletroduto aqui por baixo aqui, subterrâneo pelo piso, tá? Aí é uma opção de vocês aí para desenvolver o projeto de distribuição. Nossa, qualquer lugar que a gente quiser colocar ele aí, a entrada pode ser, né? Pode colocar, não tem problema não, tá bom? Combinado? Tem como enviar esses 2 arquivos aí lá no grupo? Tem sim. Vou mandar lá agora para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigado. Por nada. Pessoal, então é isso. Boa noite para vocês aí.